Bom, pessoal, em relação à terceira, na ordem, né? O terceiro vídeo sobre esse assunto da estatística, correlação e reta de regressão linear. Então eu vou voltar aqui para compartilhar novamente os slides com vocês, né? Aqui na captura de tela. Deixa eu ver aqui onde foi que nós paramos no vídeo anterior, certo? Então, deixa eu voltar aqui um pouco nessa apresentação, porque a partir aqui da conclusão, né, que nós podemos tirar em relação a essa intensidade, né, que foi encontrada de forma negativa entre as variáveis x e y, que é a variável desse exemplo hipotético que nós estamos tentando ilustrar aqui esse assunto, certo? Então, há uma relação intensa, né, bem intensa, inclusive, porque deu menos 0,978, muito próximo de menos 1, de modo que a gente consegue perceber o oposto entre o comportamento das duas variáveis preço e quantidade. À medida que uma aumenta, a outra diminui, né? E essa relação de intensidade, ela é muito, né, visualmente aqui comprovada, se você observar o resultado desse indicador, que é o coeficiente de correlação, né? Então, assim, na sequência, a conclusão seria, né, onde deu muito próximo menos 1, provando que a lei da demanda, né, em relação ao preço de um bem e à procura por esse bem, se o bem for normal, então você tem essa relação de correr em direções opostas, né? Então, assim, a estatística, já que foi estabelecida uma relação linear entre as variáveis, deve-se agora determinar uma fórmula matemática para prever os resultados de y dados os valores de x. Então, a ideia é através de uma tentativa matemática, né, mostrar quanto é que varia uma variável, né, quando você muda o resultado de uma outra, certo? Então, você tem a oportunidade de provar isso construindo uma reta de regressão linear, né? Uma equação, na verdade, né? Combinando essas duas variáveis x e y de alguma forma. E que forma é essa? A gente está avançando aqui no entendimento desse negócio. Chama-se esta relação de regressão, ou seja, a regressão em geral trata da questão de se estimar um valor condicional esperado. Então você condiciona um determinado valor para uma variável e vê qual é a influência dessa, ou quanto a influência numa outra variável, certo? Então, a regressão estatística, inclusive graficamente a gente já viu, né, em vídeos anteriores, né, a disposição de pontos que eram a combinação, né, entre a variável x e y dentro de um plano cartesiano. Então, a diferença aí de um gráfico para outro é a dispersão dos pontos, né? A gente não consegue determinar uma reta unindo todos esses pontos, mas no outro gráfico a gente já consegue visualmente enxergar essa condição, certo? Aqui, muito pelo contrário, pela dispersão enorme dos dados, nós não conseguimos traçar uma reta, né, linear entre esses pontos, certo? Descrevemos a equação linear através da fórmula. Essa é a equação geral da reta. Y é igual a A mais BX. Em outros livros você pode encontrar Y é igual a AX mais B, né? Independente das letras, inclusive, dos símbolos, né? Você tem que entender que a letra ou símbolo que está do lado da variável x é chamado de coeficiente angular da reta. E a letra que está isolada sozinha é chamada de coeficiente linear da reta. Y é uma variável, x é outra variável. A, no caso aqui, está isolado. Nesse caso, o A gente chama de coeficiente linear da reta. B, que está multiplicando o x, nós chamamos de coeficiente angular da reta, certo? Os diferentes valores observados, representados pela figura abaixo, nós vamos ver o gráfico logo abaixo, serão ajustados através da técnica dos mínimos quadrados, né, que permite ajustar a melhor reta para o conjunto de pontos dados. Está aí uma melhor combinação, né, entre os pontos aleatórios, que são as combinações entre x e y, né? Para cada valor de x associado a um valor de y, você tem um ponto, essa combinação, né, no gráfico, né, no plano cartesiano, e esses pontos eles
podem ser lineares ou não, né? Mas quanto mais próximos esses pontos forem, quanto menos dispersos eles forem, fica mais fácil da gente traçar essa reta, certo? A ideia da regressão é encontrar a proporção da mudança na variável y quando você altera uma unidade na variável x. Então, para cada valor de x que você quiser, você vai ter uma resposta em y. Isso através de uma tentativa matemática chamada de equação da reta de regressão linear simples. Outra coisa que não está escrita aqui nesse slide, mas que eu posso também traduzir essa questão para vocês, é a relação de dependência entre uma variável e outra. Ou seja, y depende de x, certo? Ou seja, a quantidade demandada de um produto vai depender do preço do produto. Né? Você vai vender mais ou menos daquele produto dependendo do preço que você adotar para vender aquele produto. Certo? Então, uma variável é dependente e a outra é independente. No caso, a quantidade y depende de x. X, independente de qualquer coisa, eu tenho o preço daquele produto. Né? Então, x é a variável independente. E y é a variável dependente. Ou seja, y vai depender de x. Em que proporção? Essa resposta é dada pela equação da reta linear entre essas duas variáveis, certo? Com aqueles dois parâmetros, coeficientes angular e linear, né, alinhados dentro daquele contexto da fórmula geral da equação da reta, certo? O alcance da construção dessa equação é você poder fazer previsões futuras em relação ao que se pode acontecer com uma variável à medida que ocorrer variações em outra. Ou seja, à medida que ocorrem variações em x, qual é a resposta de y? E assim, você poder tomar melhores decisões estratégicas em seus negócios, certo? Então, essa é a ideia, né, mais essencial, vamos dizer assim, quando se estuda regressão, certo? Para finalizar esse vídeo, né, eu trago para vocês o formato dessa reta, novamente, escrita dessa forma: y é igual a bx mais a, ou y é igual a mais bx, tanto faz, não importa, é uma soma, né? Essa ordem agora, nesse momento, não é importante, né? Onde b é chamado de coeficiente angular, novamente para reforçar o que eu havia dito, da reta, e a é o coeficiente linear da reta. Ambos podem ser calculados a partir das seguintes formas. Aí eu vou dar uma pausa nesse vídeo agora, porque no próximo vídeo a gente vai mostrar as fórmulas onde você precisa calcular b, que é o coeficiente angular, e a, que é o coeficiente linear, para poder montar essa bendita equação geral da reta. Perfeito, pessoal? Vou ficar por aqui nesse vídeo, certo? Para poder, no próximo, a gente intensificar cada vez mais ainda esse assunto, reta de regressão linear. Perfeito? Até o próximo.